Ter você do meu lado, tudo aprendi sobre o amor, da vida que ele desperta, do seu imenso valor, do compromisso de ser, da alegria de estar, da relevância de crer, de lado a lado chorar, só por viver ao seu lado. A gente, na verdade, fazia parte da mesma igreja. Embora ela fazia parte da igreja sede, e eu era lá do bairro São Jacinto. E aí mãe foi lá nessa igreja, que era a igreja de Pastor Eustáquio. Eu acho que já era ele. Aí mãe chegou, sim, era ele mesmo. Aí mãe chegou e falou assim, gente, mas vocês têm que ir lá naquela igreja. Vocês veem que lá tem um rapaz tão bonito. Lá tem um rapaz tão bonito. E a gente tinha alguns amigos. As filhas do meu pastor eram conhecidas. E ela sempre visitava, né? Lá em São Jacinto. E aí a gente se conheceu lá em São Jacinto, mas ficamos normalmente. Eu fui convidado para o aniversário de 15 anos dela, só que eu não fui. Meu irmão foi. E nesse tempo a gente foi se conhecendo, depois eu participei de um retiro. E aí, nesse retiro, tinha muita gente já, né, que eram amigos em comum e que viviam ali meio que torcendo, né, para dar certo. E ele tinha acabado de perder a mãe dele. E aí ele foi junto com a igreja dele, a minha igreja, nós éramos, apesar de ser do mesmo ministério, mas de igreja diferente. E aí, lá, eu já tinha visto ele algumas vezes, mas foi lá que tudo começou. Ele ficou interessado em mim. A princípio, realmente eu não fiquei, mas foi lá que depois desse retiro ele me ligou numa quinta-feira pós-carnaval e quis conversar comigo. E aí eu disse para ele que eu só conversaria se ele conversasse primeiro com a minha avó, que cuidava de mim. E aí nós começamos esse período de conversar, de conhecer, para a gente poder namorar. A Laís, depois que foi lá para casa, que nós nos conhecemos, ele levou a renca atrás dele, né? Um cara de rapazinho, o Baldinho, Giovanni e mais alguns, né, que eu esqueci o nome, mas eu acho que ele se sentiu bem acolhido na nossa casa. Por isso que ele levou os amigos, né? O que mais chamou a atenção, né? Bateu o olho. Além dos pares de olhos verdes que ele tem, que são maravilhosos. Mas engraçado que foi lá no retiro mesmo, eu percebi que ele estava olhando para mim. Eu achei os olhos dele muito bonitos. Mas o que mais me impressionou foi que ele era um rapaz muito sério. Um rapaz como os outros, jogava futebol, trabalhava, malhava. Por incrível que pareça, ele malhava. Mas ele era muito sério e muito comprometido com o reino de Deus e com a vida dele diante de Deus. Então isso me chamou muita atenção. Assim, fisicamente falando, né, eu gostei. E me chamou muita atenção a postura dela. Era uma menina que vivia ali no meio
né? Mas que tinha uma postura diferente. E aí eu olhei e falei, é essa que eu quero pra ser minha esposa. Como foi o pedido de casamento? Então, não teve aquele pedido, né? Como todo mundo faz hoje. Mas nós ficamos um ano terminados. E aí eu fiquei praticamente 11 meses sem ver nem de longe. E quando eu vi, eu percebemos que a gente ainda gostava um do outro. Mas aí ficou esse período. Nessa transição aí demorou uns 3 meses pra gente realmente sentar e conversar. Mas eu só vou falar uma coisa. Fá teve que correr um pouquinho atrás. Fez uma horinha, aí a Laine, ó, saiu de fora, e aí ela teve que dar os pulinhos dela para conseguir o galego dela de volta. Foi mais ou menos assim. Mas no dia que a gente foi conversar, a primeira coisa que ele disse: eu só volto se for pra casar. Se não for pra casar, a gente nem conversa. E aí eu senti um frio na barriga, porque eu não queria casar, eu queria estudar. Mas aí não teve jeito, né? Aí quando foi no outro dia, ele foi lá e comprou um fogão, entendeu? Depois que a gente conversou. E aí, mas é o nosso noivado, a gente é de igreja, né? E a gente é de multidão. Então, assim, eu fiz o meu noivado na igreja, no momento de culto, toda a minha família reunida, primos, tios, né, a juventude da igreja, num dia de domingo. E foi lá, bem tradicional mesmo, que é a irmã dele que colocou a aliança no meu dedo, a minha mãe que colocou a aliança no dedo dele, bem tradicional mesmo, bem familiar. E aí depois toda a igreja, umas 300 pessoas, desceram para minha casa pra gente comer, né? Foi uma grande festa. Muita festa. E a carta Qual carta, gente? Você sabe de carta? da volta? Então, né? Ele sempre fala da carta e eu falo que ele não fala. Mas nesses 30 anos eu até postei isso pra ele, né? Falei assim, até que enfim eu vou me dobrar. Mas eu escrevi uma carta pra ele uns 5 meses antes da gente voltar. E eu disse pra ele que eu queria envelhecer do lado dele e realizar todos os meus sonhos, tudo aquilo que Deus tinha pra mim, eu queria que fosse realizado do lado dele. Como é que foi o dia do casamento? O dia do casamento foi 7 horas da noite, eu tava jogando bola ainda na rua. Eu lembro que eu fiquei sozinha, eu casei no inverno, eu fiquei sozinha em casa, todo mundo saiu. E eu lembro que eu comi 3 marmitex. Estava muito nervosa. E eu lembro também, o meu casamento foi às 7 da noite. Eu lembro que até 6:30 da tarde ele estava com os meus primos, que eu não sei, meus pajens, estava na rua brincando de bola. Mas o que me deixa bem marcado é que, bem vivo, é que ele me respeitou muito esse momento meu, porque a mulher é muito diferente do homem, né? A mulher, a realização dela naquele dia realmente é a cerimônia, tudo, como ela está, muito nervosa, né? Não sabia quase nada da vida, imatura, casei muito nova. Mas naquela noite, ele simplesmente me beijou, me colocou nos braços dele e ele deixou que eu dormisse, porque eu estava muito cansada e muito nervosa. E, e ele esperou que eu ficasse bem à vontade e foi assim, bem marcante para mim, o cuidado e o zelo que ele teve comigo naquele dia. Eu sabia, né, que eu tava tomando uma decisão que seria pro resto da vida.
A gente tinha essa ciência. Inclusive, antes de casar, a gente sentou, né, e a gente percebeu que tanto da minha família como da família dela existia poucas pessoas, poucos casamentos que sobrevivia, né? E aí a gente sentou, né, oramos ao Senhor e falamos com Deus que a partir de ali a gente estaria começando, né, um novo ciclo, né, que o nosso casamento seria um marco de um novo ciclo na família. E assim foi. Como foi conciliar casamento e ministério? Foi muito gracioso. Foi muito gracioso porque a primeira coisa que a gente fez foi a gente adotou uma postura que para nós foi assim poderoso. Eu falei com ela: se eu não conseguir pastorear a minha casa, eu não vou pastorear a igreja. Né? Se eu não conseguir pastorear meus filhos, eu não vou pastorear a igreja. Então, assim, e a gente adotou isso. E, consequentemente, ela abraçou o ministério. Então, para nós, não teve concílio. Não teve assim, como foi conciliar, como é. Não teve, parece que tá tudo misturado. Então, às vezes, eu acho que é até um problema, sabe? Porque a gente, às vezes, tem que lutar para não pensar tão igual. A gente pensa muito igual. Apesar dele ter um ministério pastoral e eu mais profético, no ensino também, mas assim, a gente olha um para o outro e a gente quer aquilo junto. E a nossa casa sempre foi uma casa voltada para o ministério. Na noite do nosso casamento, na cerimônia, eu lembro que o pastor que celebrou, ele não falou de casamento, ele falou de ministério. E aquela noite, dentro da minha imaturidade, eu não entendia muito, porque eu queria que falasse de casamento. Mas aí, e ele profetizou isso, sabe? Que a nossa vida seria uma vida que ia marcar a vida das pessoas. E a gente faz essa conciliação dentro da nossa casa mesmo, entendeu? Estar hoje na frente da igreja, para nós, é só o resultado daquilo que a gente sempre buscou dentro da nossa casa. Então, a gente é muito aberto, ao mesmo tempo a gente é muito cuidadoso com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa vida, né? E aí, essa conciliação é isso, é trazer realmente o Senhor para ser o centro dentro da nossa casa. E aí eu creio que isso vai refletir na igreja. A gente, como eu falei, a gente pensa muito junto. Não tem nada dentro do ministério que eu queira diferente dele e que ele queira diferente de mim. E aí é por isso que a gente sempre traz a balança, né? Para que a gente faça isso com muita leveza e muita clareza, um para o outro. Eu até escrevi esses dias, tempos atrás, sobre algumas dificuldades que as pessoas têm, né, de conciliar isso. Né? Por exemplo, ser na igreja outra pessoa de que ele é no serviço, ser na igreja outra pessoa de que ele é dentro de casa, entendeu? Porque assim, a gente, na verdade, para nós seria uma dificuldade fazer o contrário do que tudo junto e misturado, entendeu? E assim, eu acho que a grande chave disso tudo foi ter começado aqui em casa. O ministério começou aqui em casa. Qual foi o momento mais marcante da caminhada de vocês juntos? O momento mais marcante, eu acho que foi a chegada dos meninos. Marcou muito. Cada um deles tem uma história na nossa vida, sabe? E marcou muito a chegada de Tamires. Tudo que Deus fez, Davi. E eu acho que o que mais surpreendeu realmente foi a chegada de Gustavo.
né? Tamires era um desejo muito grande. O meu desejo de ser mãe, o desejo dele de ser pai de menina. Davi veio como um bálsamo na nossa vida, foi quando ele adoeceu, então com a chegada de Davi. Mas eu acho que o que mexeu com nós mesmos, dos três, assim, na nossa vida ministerial, né, foi a chegada de Gustavo. Gustavo é uma peça fundamental que fez a gente sorrir de uma forma diferente dentro da casa da gente, dentro do ministério da gente. Então isso marcou muito. Uma lembrança marcante é que no primeiro ano, eu gosto sempre de comentar isso, né? No primeiro ano as pessoas falavam com a gente assim, olha, o primeiro ano de casamento vai ser um ano muito difícil para vocês vão ver. E aí passou o primeiro ano. As pessoas falavam, ó, o segundo ano vai ser difícil. E foi assim, né? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e aí chegou alguém, olha, o sétimo ano vai ter muita dificuldade, né? E passou o sétimo ano, e passou o oitavo ano, e nós estamos chegamos, né? A 30 anos de casamento. Assim, tivemos dificuldade? Tivemos. Eu falo com ela que as dificuldades que nós temos mais, que a gente teve mais foi financeira, né? Mas assim, algumas posturas a gente adotou e que ajudou muito. Por exemplo, nós nunca dormimos, né, de mal. Nunca dormimos, né? E essas coisas, essas posturas, essas coisinhas, né? E é tanto que eu lembro que os nossos filhos, Tamires, o dia que ela me viu, né? No dia que ela viu a gente numa conversa mais acirrada, ela assustou, né? Porque dificilmente os nossos filhos eles viram a gente, né? Então até hoje é estranho para eles, né? E assim são 30 anos de muita luta, né? Mas eu faria de novo, eu casaria de novo. O que foi mais desafiador nesses 30 anos de casado? O maior desafio foi quando ele apresentou um quadro de saúde que realmente mexeu com algumas estruturas de dentro de casa. Não espiritual, porque ele ele sabe muito o que ele quer da vida dele com Deus, e eu também. Mas assim, foi muito difícil vê-lo passando mal, de 15 anos para cá, né? Às vezes a gente vê ele às vezes muito debilitado. E para mim é o maior desafio. Foi um desafio muito grande durante um tempo assumir as coisas de dentro de casa, assumir a parte financeira, assumir a educação dos meninos um tempo. Porque eu sou mulherzinha, entendeu? Eu gosto de depender mesmo. Mas a gente foi se ajustando, a gente tem que se ajustar, a gente continua se ajustando. A gente está numa outra fase da nossa vida. Eu acho que a fase do casamento agora, 30 anos, a gente entra numa melhor fase, né? Apesar de termos ainda, né, os meninos que dependem muito da gente. E a gente vai se adaptando, vai se reabilitando também, apesar de ele me chamar de menina, né? Eu também falo, ô menino, a gente sabe que a gente não é mais. Mas esse foi o maior desafio, entendeu? A gente nunca teve uma crise para abalar a estrutura de família e nem de relacionamento. Nunca tivemos. Elas chegaram, mas a gente conseguiu se reorganizar. E a gente tem feito isso sempre. Eu sou calado e ela fala um pouco mais. Então, assim, eu acho que o grande desafio, na verdade, quem teve o grande desafio foi ela.
né? De conviver com uma pessoa calada, conviver com uma pessoa que expressa os sentimentos, né? Mas é uma pessoa calada. O que você mais admira nela, hein? Depois de 30 anos, né? Tem muita coisa, né? Vivemos, vivemos muito bem, mas o que eu admiro nele é a sensibilidade comigo. Ele bateu o olho, ele sabe o que é que tá passando aqui dentro. É muito cuidadoso com isso. Ele pode até não ser bom em outras coisas, mas eu acho que o cuidado comigo em saber, em se preocupar como está a minha alma, sabe? Quando ela está agitada, quando ela está triste, quando ela está confusa, às vezes quando ela está ansiosa, ele tem essa preocupação. Isso traz para mim uma admiração muito grande por ele. Além dele ser um homem, né, de um caráter bem visível para mim, mas essa sensibilidade para com a minha pessoa é fantástico. Ah, ela é corajosa. Isso eu falei desde o início com ela. Quando ela olhou para aquele menino, né, com chinelo, e, e quis casar com aquele menino que não tinha nada para oferecer, eu falo que ela é corajosa demais. Muito corajosa. Se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para ele lá no começo do casamento, o que você diria? Ah, amor, por favor, fala as coisas mais rápido, por favor. Demora a fazer as coisas, mas tô brincando. Se eu voltasse lá atrás, o que eu falaria para ele? Eu acho que, sinceramente, eu acho que lá veio tão pronto diante daquilo que eu pedi para Deus, que eu continuaria falando para ele: você me completa. Eu acho que não só diria, mas algumas coisas eu faria diferente. Teve algumas coisas, algumas decisões que por falta de maturidade e às vezes por falta de um conselho, eu deixei de oferecer uma vida melhor para eles, né? Por falta de maturidade, falta de pensar no futuro, pensar no hoje, né? Eu deixei de oferecer uma vida melhor para eles e para ela. Eu pediria perdão por muita coisa que eu não fiz, muita coisa que eu deixei de fazer, né? Muita coisa que eu deixei passar batido, né? E eu começaria de novo. Qual o seu desejo para os próximos anos de casamento? Como eu desejo? Eu queria que a gente continuasse até a volta de Jesus, porque vai ser muito difícil um ficar sem o outro, principalmente eu sem ela. Vai ser muito difícil. Então meu desejo era que a gente ficasse até a volta de Jesus, sermos arrebatados juntos. Como é crescer com pais que se amam e servem juntos? Quando eu fui embora, eu pude presenciar de perto, né, pessoas que cresceram em famílias disfuncionais,
E aí eu acho que é quando a gente vai embora que a gente olha e fala, cara, como foi importante crescer com pais que se amam, que amam a Deus e que me ensinaram a amar o Senhor, a amar um ao outro. Assim, eu literalmente, parece mentira, mas é verdade. Eu agradeço a Deus todos os dias. Senhor, obrigado por ter me dado essa família. Quando eu olho algumas realidades e eu olho, eu falo, cara, muito obrigado por ter uma família que se ama, não só por ter pai e mãe presente, mas pai e mãe presente que são tão incríveis eles. O que você mais admira no casamento dos seus pais? O que eu mais admiro no casamento dos meus pais é o amor. Um exemplo disso é que eles não conseguem nem dormir se tiver alguma discordância entre eles. Então eles zelam pela harmonia dentro de casa. Eles não gostam que tenha alguma discordância entre nós. Que eles não brigam. É engraçado, mas assim, eles não discutem. É claro que existe alguma coisa ou outra que um faz e o outro não gosta, né? São seres humanos. Mas eles não existe essa divergência de discussão, sabe? Eu nunca vi meus pais brigando, nunca vi meus pais gritando um com o outro, nunca. E o respeito mesmo. E a gente recebe muitas pessoas lá da igreja e da família e outras pessoas também. E você acha legal? É, Por quê? porque a gente come, as crianças vão pra lá, nós brinca. Conte uma lembrança engraçada ou marcante da sua família. Engraçado, tem várias. Engraçado, tem uma de ontem. Que a gente tava tudo aqui na mesa, aí a chave daqui de casa tá caindo quando fica muito tempo tomando banho. No quente, aí tá caindo a chave, o chuveiro ou fica frio ou cai todas as luzes da casa. A gente já chamou a Semig, mas ela não veio resolver. Aí, Davi foi tomar banho e caiu essa chave quando eu tava tomando banho, né? E ele foi lá e ligou de novo. Aí a gente tava aqui, todo mundo aqui na sala, nós 5. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer pra Davi. Vou desligar a chave do banheiro. E aí ele ficou desesperado lá dentro do banheiro. E o meu pai, ele não é muito de rir, mas ele ria muito. Ele ria muito e falava comigo assim, deixa de ser ruim, deixa de ser ruim. Minha mãe, ô dó do menino. E eu fiquei do lado de fora assim, desliga e liga de novo pra água voltar. Um momento assim, você gostou pra caramba. Quando a gente foi pra Nova Viçosa juntos. O que aconteceu lá? A gente foi pra praia, brincou, dormiu e mais coisas. Quando Tamires foi embora, porque eles nos mostraram que eles entendem que a gente vai embora e eles formam isso em nós, eles formam um ninho em nós. Sabe que a gente vai voar, eles nos preparam para poder sair de casa. Qual o maior exemplo de amor que seus pais deixaram pra você? Eu acho que é o amor a Cristo. O maior exemplo de amor que a gente tem dentro de casa é o amor a Cristo. De princípios inegociáveis, eu posso magoar alguém, mas o importante é agradar o Senhor. Esse é o maior exemplo de amor mesmo, é o amor a Cristo. Eu sempre falo que tem pessoas que precisam buscar exemplos fora, mas eu tenho exemplos dentro de casa, eu tenho referência dentro de casa, e para mim isso é muito importante. E eles não só pensam neles só, mas na gente também. Em várias pessoas, as pessoas da igreja. E só. O que mais saber sobre o amor com ele? Que eles nos amam muito e ficam muito. Eles ficam muito juntos com a gente. Eu gosto disso. Tem alguma curiosidade dos seus pais? Só vocês que estão dentro de casa sabem? É que se eles começarem a dançar qualquer música, eles vão começar a chorar também. Até falar, hein? Até lá, hein? Ele que começou a chorar no dia que eles dançaram aqui. E quando eles vão orar,
Eles não oram sozinhos, oram com a gente. Eu e Davi Tamires. Se você pudesse agradecer uma coisa a eles hoje, o que seria? Por ter me ensinado a amar o Senhor e por ter me dado uma família tão funcional, uma família tão assim, a gente escuta um ao outro, sabe? É engraçado porque hoje eu tenho 24 anos, então eu vivi algumas coisas e eles fazem questão de me ouvir, de ouvir as minhas opiniões sobre alguma coisa e a gente cresce junto. Agradeceria porque eles me amam, cuidam da gente. E sempre vai estar do nosso lado. Eu agradeceria eles porque eles nos criaram no caminho do Senhor. Eles nos ensinaram que o ponto principal da nossa vida é Cristo, que nós necessitamos dele. Eles nos ensinam que o ponto de toda a nossa vida, o ponto de todo o universo é Cristo. Eles nos ensinam a olhar para ele e no cotidiano eles nos ensinam a simplicidade do Evangelho. Para mim e a meus irmãos. Qual a contribuição desse casal para a sua vida? Bom, são 29 anos, viu? 29 anos. Eu até costumo dizer o seguinte para eles, né? Eles têm que começar a me pagar no tempo de casa, né? Vamos falar sério. 29 anos é muito tempo. Mas, assim, na verdade, eu sempre tive pai e mãe. Hoje eu não tenho pai, eu tenho mãe. Né? Mas eu não sabia o que era verdadeiramente, assim, família, né? Estrutura familiar. Meu pai, eles não receberam muita coisa, na verdade. Então, eles não sabiam como dar. Mas, assim, eles são um referencial de toda a minha vida, na verdade. Eles não foram, eles são um referencial, eles são um exemplo para mim de fé, de amor, de família, de gratidão. Eu sempre espelho muito neles, eu sempre espelho em Fá. Quando eu fico com uma preguiça de fazer devocional, aí eu lembro assim, poxa, velho, vai acordar todo dia 5 horas da manhã para fazer devocional, velho. Entendeu? Eles são um referencial para mim, como casal, como pessoa de Deus, como família. Eu acho linda a família deles, linda, né? Tenho muitos motivos para ser grata ao Senhor pela vida de Fá e de Alain, contribuírem tanto para a minha vida. Mas nesse vídeo em específico, nesse momento, eu queria deixar a minha gratidão ao Senhor pela vida deles contribuírem tanto para o meu casamento. Eu acho que é um dos dons que o Senhor distribuiu para a vida deles e isso é um dos dons, de acrescentarem tanto na vida de casais. E eu e Rony somos uns dos que somos tão abençoados por eles. A gente sempre que está com Fá e Alain, a gente sai e fala assim, Deus nos ensinou, né, com a vida deles. Deus nos ensinou com o que sai, que jorra da vida deles. E isso para mim é uma bênção. Eu sou grata a Deus e Fá e Alain por acrescentarem de tantas formas, mas em específico nesse momento eu quero dizer que é um dom que Deus deu para eles e que é derramado sobre a minha vida. Como eu aprendo com eles a respeito de casamento, de família, né? E eu quero deixar aqui a minha gratidão, dizer obrigado, Fá, obrigado, Lai, que Deus abençoe vocês, que vocês recebam uma recompensa muito grande, de acordo com a vontade de Deus, sobre o que eu sei a intenção de vocês, é nos fazerem crescerem, amadurecermos na fé, para agradarmos sempre o coração de Deus como família, como casal. Obrigada. Agora a gente tem mais uma pessoa para responder as perguntas, né? Vocês ouviram os barulhos de fundo, é a filha dela. A glória a Deus. Que barulhento igual ela. Vamos lá, gente. Qual que é a contribuição desse casal para a vida de vocês? Então, gente, falar desse casal é muito fácil, né? Graças a Deus, que eles são pessoas maravilhosas para nós. E assim, para mim, eles contribuem como uma referência. É tanto que eles foram nossos padrinhos, né? A gente escolheu eles como nossos padrinhos, justamente por eles serem essa referência de casal. Então, é falar que vocês são referência pra gente em todas as áreas da vida de vocês. Então, para mim, eles são um exemplo. Eu, como tia, sinto, né, que eles são referência muito importante para minha vida.
espiritual, familiar, né? E tem hora que eu me sinto bem, falho com eles até. Assim, né? Vou falar um pouquinho de cada um, né? Falar de Fá, não precisa nem dizer, né, o quanto ela é importante na minha vida. Somos irmãs, né? Então essa ligação de sangue é muito grande, né? E assim, e lá é uma referência muito grande, né, para nossas vidas. Um homem de Deus, um casal que é referência para nós, para mim como irmã dela, né? Então é referência, como tudo que foi falado aqui é referência na minha vida, né? Então os dois fazem parte da minha vida, da nossa história, né? Como referência, né? Um casal abençoado por Deus. É o que já foi dito aqui, né? Tudo assim, verdadeiramente verdade. Né? Lá em Fá eles são assim, não para a glória deles, mas para a glória de Deus. Né? Fá e lá eles são um casal assim, acima da média. Né? Bem acima da média mesmo. São muitos anos, né, assim, acompanhando essa história, e nós como família, meu Deus, nós já presenciamos tanta coisa, e assim, a gente vê a persistência de Lá e de Fá, né, em permanecer no Senhor. Todas as lutas, gente, vocês não têm noção, ou até tem pessoas que têm um pouco de noção do que esse casal já passaram, né? E assim, sempre firmes no Senhor. Eu ouvido muito falar de Alain e Fabiola, mas não os conhecia pessoalmente. Numa época que eu morava em Portugal. Quando nós chegamos, Ju e eu viemos embora, Alain e Fabiola foram aquelas pessoas que abriram as portas da casa deles, né, para nos receber. E isso foi crucial para nós, porque além de abrir as portas também, eles também nos ajudaram espiritualmente, né? Nós estávamos chegando de uma outra realidade, vindo para o Brasil, mas foi lá e nos ajudaram muito, nos conduziram como igreja, né? E aí eu pude constatar tudo o que era falado de Elaine, que era verdade, né? Homem de Deus, pastor. Antes eu conheci antes dele ser pastor, né? Mas um homem de Deus e pessoas como Elaine fortalecem nossa fé, nos ajuda a crer que homens de Deus ainda existem, homens que seguem os princípios, não negociam princípios. Então sou grato a Deus pela vida de Lá e Fá, porque são pessoas de Deus que sempre estão dispostos, né, para ajudar. O que me chama muita atenção neles outras palavras que podemos falar, a criação. Né? Eles têm um dom de Deus de criar filhos, né? Filhos abençoados. Eles têm 3 filhos, pessoas que eu sou até difícil de falar porque me chama muita atenção. São uma criação muito diferente, né? Eu tenho mais irmãos, mas eles têm uma facilidade, eu acho que uma bênção de Deus, o direcionamento que eles dão para os filhos deles são extraordinário, né? Então, que Deus abençoe vocês e que venha mais 30, né? Mais uns 32 vezes aí tá bom, 90 anos tá bom, só de casado, viu, pessoal? Que vocês são um casal exemplo para mim, um casal exemplo de superação de uma enfermidade, um casal exemplo das adversidades. E eu quero agradecer a Deus, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque quantos não chegaram aonde vocês chegaram? E eu creio que o que vocês fizeram diante do Senhor, que até que a morte nos separe, isso cumprirá sobre a vida de vocês. Eu escrevi um poema para os meus pais, para o aniversário de casamento deles, e o nome é Acima de Tudo, o Amor. Anos se passam e eles continuam olhando para mim. Vieram as milhares de estações e eles continuam olhando para mim. Sempre fomos nós 3, mais sobre eu do que sobre eles. Eles olham para mim com amor. Acima de tudo, o amor.
Acho que eles nunca usaram essa frase, mas vivem. Eles nunca se referiram a mim como amor, mas vivem. Vivem como se eu fosse o amor. Afinal, não sou eu o amor? Começou com 3, vieram mais 3, e acima de tudo, o amor. Vem a fome, nos alimentamos do amor. Estou com medo, a nossa base é o amor. Gostaria de falar para eles que a linda história de amor deles foi escrita pelo próprio amor. Começou com 3 e hoje somos 3. 3 décadas em que eu estive presente. 3 décadas em que eu fui o presente. 3 décadas em que, acima de tudo, o que nos fortalece é o amor. No 30 anos e realmente a gente está muito mudado. Mas eu continuo te amando. Continuo acreditando em você. E quero te dizer que Deus tem reafirmado realmente no meu coração tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás. E uma coisa para te pedir mesmo, coisa de sua saúde, porque a gente tem trabalho demais, viu? Para de dar trabalho para mim, moço. Eu te amo muito. O que eu diria? Eu faria tudo de novo. Casaria com você de novo. Realizaria o seu sonho. E esse ano você escreveu ele. Lembra dele, né? Pois é, eu realizaria seu sonho de novo. É isso. Como é que é? Eu te amo. Um sino que insiste a tocar. Se dentro de